Muito boa tarde, seja bem-vindo à terceira parte do consultório, o programa de saúde de Porto Canal, que estará nesta última hora dedicada à especialidade de podologia, onde vamos falar em particular da fascite planar, que é uma das doenças mais comuns do pé e com grande desconforto. Eu recordo que na última parte do programa estaremos a responder às suas questões relacionadas com esta especialidade e, portanto, se tiver alguma dúvida, é importante que faça a sua inscrição a partir deste momento. E para o fazer tem dois caminhos, ou nos liga através do telefone 225083297, o que pode fazer a partir deste momento, ou se preferir pode também enviar um e-mail para consultorio@portocanal.pt indicando o seu nome, a sua idade e o local de Portugal de onde nos comunica, naturalmente também com a sua dúvida. Quem estará a responder às suas questões e também nos fará uma análise sobre esta patologia é o Francisco Freitas, é podologista, a quem eu agradeço. Boa tarde, seja muito bem-vindo. É um gosto estar aqui consigo. Ora, Francisco, antes de mais percebermos aqui o que é isto da fascite plantar e porque é que é efetivamente uma das doenças, vamos assim dizer, do pé mais comuns? Muito bem, muito obrigado. Antes de mais agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui convosco a partilhar algumas ideias. O que é a fascite plantar? Primeiro dizer que, antes de falar na patologia, falar na fisiologia, na normalidade. Ou e seja, para isso também recorre aqui exatamente aos modelos que me acompanham. Nós temos a fáscia na planta do pé, daí chamar-se fáscia plantar, porque está na planta do pé. O que é isso da fáscia? A fáscia é um tecido, digamos, é um tecido fibroso, que nós temos aqui, portanto, que vem, digamos, aqui do calcânio, que é o osso do calcanhar, e faz todo o trajeto do pé, portanto, deste osso, como dizia, do calcanhar, até todos os dedos, abre tipo em leque, e faz, é tipo, vamos imaginar, tipo um tendão, tipo um elástico, que tem, dentro de outras características e funções, a função também de configurar a nossa arcada plantar, também de amortecimento de impactos, que nos ajuda imenso para a nossa deambulação, para nós caminharmos, para não falar nas práticas desportivas, certo, que é fundamental. Que aí será fundamental, claro. Exatamente. Então, o que é a fascite plantar? A fascite, como nós sabemos, o sufixo "ite" significa inflamação. Portanto, fascite plantar não é mais do que uma inflamação na faixa, na tal faixa que é uma da planta do pé. espessa e forte, não é? Que se estende desde o calcanhar, como referiu, até lá à frente, à zona dos dedos. Exatamente. Aquilo. E funciona, nós ao caminharmos, o nosso pé não está estático, não está parado. Ele faz este tipo de movimentos na deambulação, no caminhar. E então temos essa faixa, que depois também tem gordura em cima e tal, tecido gorduroso, que é para amortecer os impactos, mas, como dizia, ajuda-nos bastante na marcha humana. Não é? Certo, portanto tem esta importante função na nossa marcha, também no alto impacto, ainda mais no amortecimento, vamos dizer, de saltos e de corridas e o que seja, e depois tem também esta função que falou há pouco da manutenção do arco do pé, certo? Sim, exatamente. Que é absolutamente importante, não é? Claro. E o que é que acontece quando se dá essa tal fascite? No fundo, há uma inflamação deste tecido, é isso que acontece? É isso que acontece, há uma inflamação desse tecido. E, naturalmente, como vemos agora nesta imagem que está a passar, passa ali, portanto, aquele vermelhidão, significa toda aquela porção que está inflamada, e muitas das vezes as pessoas até fazem este tipo de movimento de encolher, exatamente porque não só dói o pé, a região da planta, começa muitas das vezes na zona do calcanhar, certo. Nem sempre, mas a maior parte das vezes na zona do calcanhar, irradiando para todo o pé, muitas das vezes até fica... E talvez irradiando às vezes até para a zona da barriga da perna. Exatamente, e essa é uma das causas, é a musculatura da barriga da perna, que vamos já certamente falar a seguir. Nesta imagem vê-se perfeitamente aqueles dois dedos, é onde temos, quando existe a fascite plantar, onde ela ocorre com maior incidência uma dor exatamente naquele sítio. Nem todas as fascites plantares se manifestam naquela região, mas a maior parte sim. A maior parte sim. Perceber também aqui consigo que esta não é uma doença com apenas uma causa, não é? Existem múltiplas causas e múltiplos fatores de risco, mas gostava de tentar aqui encontrar consigo alguns fatores potenciadores, então, desta fascite planar. A começar pela idade, certo?
Sim, a começar pela idade, com certeza. Se houver também algumas manifestações sistémicas, doenças do foro sistémico, portanto do corpo todo, nomeadamente a diabetes e outras, concorrem para que haja esta inflamação da faixa plantar. Mais uma imagem que se verifica a parte inflamatória. Pronto. Uma das causas principais, já agora, antes de falar das causas, esta imagem, deixem-me aproveitar, quando nós fazemos este teste de, portanto, puxar o dedo grande para cima, normalmente, quando fazemos este teste, o doente refere mais dor. Porquê? Porque, desta maneira, ao fazer este movimento, nós vamos esticar ainda mais a faixa. Faz todo sentido. Faz mais dor. Se fizermos exatamente o contrário, portanto, plantar, no sentido de plantar, vamos relaxar a faixa e a dor diminui. Claro. Portanto, tem a ver aqui com esta dor também está relacionada com este estiramento. Exatamente, é exatamente isso. É tipo um elástico que temos ali na nossa base. Onde está em muita tensão. Em muita tensão e constante. Mas, como dizíamos, uma das causas principais, exatamente como a Mariana falou e bem, o estiramento, muitas vezes significa a musculatura posterior, portanto, esta musculatura que vai, portanto, da zona do tendão de Aquiles, do calcanhar, para cima, para a barriga das pernas, chamamos-lhe assim, muitas vezes há uma retração, ou seja, estão mais encurtados, há um encurtamento dessa musculatura. E faz com que essa musculatura, estando mais retraída, mais curta, faz com que provoque um estiramento maior, uma tensão ainda maior. É lógico, se em cima está mais curto, naturalmente vamos tentar esticar ali em baixo a faixa e ela depois acaba por inflamar, como referiu. Aproveitando, exatamente, se me permite, Mariana, aproveitando exatamente este mecanismo, um dos fatores que disse que amplifica esta situação é exatamente o tacão alto. Se nós usarmos o tacão alto, como sabemos fica elegante para as senhoras, mas se usarmos o tacão alto, o que é que vai provocar? Exatamente o encurtamento dessa musculatura que estávamos a referir, certo, de cima e proporciona, exatamente para cima, e que proporciona o surgimento da dor. Muito bem, então, voltando aqui aos fatores de risco, já percebemos que o uso de saltos altos é um fator potenciador deste problema. Isso. Falamos também da idade, sabemos que esta fascite é mais frequente em pessoas dos 40 aos 60 anos, certo? Ou sim. A partir dos 40 anos, vamos assim dizer? Sim. E que outros fatores é que podem estar aqui associados, nomeadamente as questões desportivas? A obesidade, por exemplo. Naturalmente, que quanto mais peso os nossos pés suportarem, neste caso a faixa suportar essa banda que temos ali embaixo, naturalmente mais carga, mais potencialmente está inflamada e mais dor. Naturalmente que a prática desportiva, e se for com prática desportiva com impacto, naturalmente que acresce a probabilidade em termos uma fasciite, portanto a inflamação da tal faixa plantar. Não é? Alguns problemas endócrinos, metabólicos também podem proporcionar, assim como também do foro, como eu dizia inicialmente, do foro sistémico, do corpo todo, doenças do foro reumatológico. Também artrite reumatoide, por exemplo, ou outro tipo de artrites, não é? Sim. Porque artrites são inflamações nas articulações. Estamos a falar da faixa, não estamos a falar numa articulação propriamente dita, não é? Mas naturalmente que tudo está ligado. Claro, é como uma casa, não é? Quando ela começa a aparecer, é normal. Muito bem. Ora, falou aqui da questão dos saltos altos, estão naturalmente associados a mulheres, e nós sabemos que a prevalência deste tipo de patologia está mais associada às mulheres, quer seja por estas práticas, nomeadamente pelo uso de saltos altos, quer seja também por questões de foro hormonal, nomeadamente a forma como a gravidez vem muitas vezes contribuir para a incidência da fascite planar, certo? Sim, como eu dizia, um bocado de questões endócrinas, hormonais, não é? As mulheres têm essencialmente 3 períodos na sua vida que estão com as hormonas baralhadas, digamos, que é na puberdade, não é? A quando da gravidez, como falou, e depois também na menopausa, não é? E de facto, além das hormonas, principalmente a relachina e outras, estarem absolutamente alteradas, também não há tanta sustentação, ou seja, as senhoras, por natureza, são mais elásticas do que os homens, e faz com que haja uma queda do arco, do tal arco que falávamos inicialmente do pé, e naturalmente que a faixa também acompanha todas essas estruturas. Não é?
Do ponto de vista fisiológico, também há pessoas com mais probabilidade de vir a ter a fasciite planar, nomeadamente quem tem os chamados pés planos ou então a curvatura muito alta, certo? A fisiologia também aqui contribui do pé? Com certeza. É uma das causas, naturalmente, que é a morfologia do tipo de pé que nós temos. Podemos ter, como disse bem, um pé plano, um pé raso, ou pé chato, que são as três denominações, em que a arcada plantar não existe ou está muito diminuída, e que favorece, de facto, também a fascite. Exatamente, mas porque há aqui um estiramento maior, não é? Exatamente porque certo, exatamente. Não há curva e, portanto, há esta necessidade de esticar mais também, não é? Com certeza, mas também havendo uma curva exagerada, ou seja, o pé cavo, também existe um estiramento, também, há um mecanismo também nesse sentido. Exato. Portanto, de facto, é uma patologia extremamente frequente. Lá para casa, uma nota interessante que é um dado clínico muito comum, muito frequente e muitas das vezes desvalorizado, que é, normalmente, quando as pessoas levantam-se da cama, os primeiros passos que dão é umas dores terríveis. Aqueles primeiros passos ao saírem da cama, até mancam, até auxiliam-se nas mesas, ou nas mesas de cabeceira, ou nas cómodas e tal, para irem estando amparadas. Não é? Depois, com a locomoção, a coisa começa a diminuir. Porque aquece. Porque aquece. E porquê também? Porque durante as horas de sono houve um relaxamento. Portanto, houve um relaxamento, a tal faixa não está sob tensão, relaxou. Ela está inflamada, mas relaxou. A primeira, quando nós colocamos os pés no chão, vamos despertar e dói bastante. E ele exatamente perguntar quais são os sintomas, já fez aqui a menção a alguns deles, a começar por esta dor típica no calcanhar e por essa questão. Quero mencionar outros sintomas e também algo que é importante é dizer que ela normalmente é unilateral, certo? Esta fascite planar. Sim, a fascite plantar tanto é unilateral como é bilateral. Em termos de média de estatísticas, eu diria que está a 50%. Os estudos, certo. À volta de 50%. Mas agora, sendo unilateral, portanto, só de um pé, temos que pesquisar bem a causa. Eu bato sempre da mesma tecla. Nós devemos ir sempre à causa e não ao sintoma. E porquê é que eu estou a reforçar esta ideia? Porque se nós, teoricamente, temos os dois pés, o esquerdo e o direito, a apoiar de uma mesma maneira, seja ela mais ou menos fisiológica ou mais ou menos patológica, normalmente os apoios são mais ou menos iguais. Quando temos uma fasciite unilateral, portanto, só de um pé, merece-nos mais atenção. E o podologista faz essa atenção, esse cuidado, esse estudo como ninguém. Porque estuda os pés, naturalmente, mas também temos que estudar para cima a postura. Porque não poucas vezes, quando há só um pé, não poucas vezes, como dizia, pode haver uma dismetria, que foi um tema, aliás, que já me trouxe cá, ou seja, que é uma perna mais curta do que outra. E se uma perna está mais curta do que outra, naturalmente que os pés, por consequência e por adaptação, vão também sofrer e muitas das vezes de uma forma assimétrica. E tem que se fazer essa correção, pode ser feita até em termos posturais também? Sim, correção? Também. Sim, também. Também em termos posturais, com certeza que sim. Muito bem. Já percebemos aqui então quais são os sintomas típicos, a atenção que requerem os casos quando é bilateral ou unilateral. Falar consigo um bocadinho também como é que é feito este diagnóstico, quem sente esta dor, como é que pode chegar ao pé de vocês também, podologistas, para ser feito o diagnóstico e depois o posterior tratamento, que depende naturalmente de caso para caso. Exatamente. O diagnóstico é essencialmente clínico, pelas queixas que o doente refere e depois também pela palpação que nós fazemos, porque se eu sei que a fáscia se insere a nível de calcanhar aqui, e se eu sei que se puxar o dedo para cima aumenta a dor, facilmente num teste em clínica, em consulta, se nós puxarmos o dedo para cima e se pressionarmos aqui nesta região, o doente vai se queixar. E se eu puser o dedo para baixo, vai aliviar a dor. Portanto, também é uma manifestação de palpação clínica. Também poder-se-á fazer outro tipo de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente ecografias, taques também. Às vezes, até num simples raio-x de perfil ao pé, verifica-se um certo espessamento da tal faixa, ou seja, no raio-x aparece mais esbranquiçado, o que pode sugerir uma inflamação na faixa. Certo. Os podologistas, nós também fazemos exames de apoio aos pés numa plataforma,
que depois tem uma leitura em termos de informática, do computador, em que verificamos as zonas de apoio que têm nos pés e vemos como é que está a distribuição das cargas e das pressões nos pés. Portanto, depois também fazemos uma conclusão, um estudo biomecânico aos membros inferiores e aos pés propriamente dito, que nos leva a chegar à conclusão relativamente simples da tal inflamação da faixa, do diagnóstico. Muito bem, olhamos agora para o tratamento. Sabemos que grande parte dos casos conseguem ser resolvidos ou minimizados com tratamentos não cirúrgicos, certo? Eu gostava que partilhasse connosco quais são esses tratamentos e depois falamos daqueles casos mais complicados que obrigam a cirurgia. Como disse bem, a esmagadora maioria dos casos são tratamentos conservadores, não cirúrgicos. Se eu referir um bocadinho, e está claramente estudada, que uma das principais causas é uma retração da musculatura da perna, da barriga da perna, digamos, um dos tratamentos é exatamente alongar, fazer alongamentos nesse sentido. Se a musculatura está mais curta, então vamos tomar medidas para alongar e dessa maneira desinflamar, aliviamos a dor. Com tratamentos de fisioterapia, e pode haver tratamentos mais complexos de ondas de choque, etc, etc. Há muitos pequeninos exercícios que as pessoas podem fazer em sua casa para também potenciar esta musculatura posterior. Também existem tratamentos dos conservadores, desde, enfim, de alguns dispositivos chamados ortóteses já pré-fabricadas, e o podologista faz palmilhas personalizadas, quando assim se justifica. Porque, repare, Mariana, se nós temos um pé a apoiar de uma forma incorreta, e essa é uma das causas da fascite plantar, nós temos que compensar aquele apoio. Muitas das vezes, eu estou a dizer compensar propositadamente o termo, porque muitas das vezes nós não conseguimos corrigir, compensarmos, que é diferente, não é? Então, como é que nós compensamos? Dando a base, fazendo palmilhas personalizadas, mediante o estudo que foi feito, os exames que foram feitos, a avaliação toda que foi realizada ao doente, e fazemos personalizadamente a palmilha para o pé esquerdo, a palmilha para o pé direito, que vai colocar os apoios dos pés da forma anatómica, da forma fisiológica, que, por consequência, irá aliviar a tensão e, por consequência, também irá aliviar a inflamação e a dor. Certo. Também há muitos tratamentos anti-inflamatórios, quer orais, portanto, gerais. Nomeadamente os corticoides, os chamados corticoides também. Eu ia falar em termos progressivos. Muito bem. Exatamente. Os anti-inflamatórios orais, também temos o anti-inflamatório tópico, que podemos fazer muitas das vezes com uma lata, uma garrafa, com um líquido no frio. Fazemos uma massagem com essa garrafa, com essa lata, com líquido, na região de toda a planta do pé. Para quê? Para não só fazer uma massagem, a própria massagem em si quebra aderências e ajuda na inflamação, assim como o frio. E depois colocar uma pomada anti-inflamatória. Como referiu, os corticoides, algumas das vezes fazem-se infiltrações. Eu estou a falar em termos de progressão da parte mais simples para a parte mais complexa. As infiltrações, naturalmente, tem que se ter muito cuidado, na medida em que, quando há uma infiltração, é infiltrado, portanto, é introduzido o corticoide e o anestésico. Naturalmente que vai provocar alívio, mas, como todos sabemos, o corticoide também tem as suas desvantagens, não é? Que pode provocar uma osteoporose a posteriori, e não poucas vezes, isso é um assunto também que deve ser introduzido, não poucas das vezes esta fascite plantar origina o esporão do calcanhar, ou do calcânio, que é uma coisa extremamente frequente, é uma patologia extremamente frequente. O que é isso? O esporão, no fundo, é uma calcificação na zona de inserção da faixa, onde ela está inserida na região, como já mostramos há um bocado, na região aqui do calcanhar, pela tensão recorrente, faz uma calcificação e depois torna-se o osso, esporão. Depois temos os tratamentos mais agressivos. Certo, mas antes desses tratamentos, penso que podia ser interessante aqui falarmos, porque há pouco mencionou a questão da noite, não é? E da forma, também as talas noturnas. Sim, também existem. Lá está, quando há um bocado falei em ortóteses, também se pode estar incluídas as talas noturnas. Porque há pouco, como falou daquela dor muito grande de manhã, exatamente à custa
do relaxamento noturno. Não é? Exatamente. Foi uma boa dica que referiu. É mais um tratamento que temos à disposição, as tais talas noturnas, que vão posicionar o membro inferior, lá está, a tal musculatura de trás, não é? No posicionamento correto, e com aquela posição das talas também se pode fazer o tal exercício de muscular, no fundo, muscular. E fazê-lo durante a noite também, não é? E fazê-lo durante a noite. Muito bem. Ora, depois destas opções todas, que normalmente acabam por aliviar esta situação em cerca de 80% a 90% dos casos, portanto estamos a falar de uma franca maioria dos casos, a verdade é que há alguns casos que obrigam a tratamentos um pouco mais invasivos, certo? Certo. Como disse bem, é uma pequena franja, uma pequena percentagem dos casos que, de facto, têm que ir para tratamentos cirúrgicos. Muitas das vezes, esses tratamentos cirúrgicos são fasciotomias, ou seja, são pequeninas incisões na fáscia que vão depois também fazer, lá está o tal relaxamento, e vão aliviar a dor. Normalmente, o médico ortopedista é que executa esse tipo de abordagem cirúrgica. Com pequenas incisões, às vezes estamos a falar em incisões de 1 centímetro, portanto uma questão relativamente simples, que ao final de 15, 30 dias o doente faz a vida absolutamente normal. Contudo, se tiver uma causa subjacente, pode haver esse tratamento cirúrgico, mas depois há uma regressão. Mas depois há uma recidiva, pode voltar a aparecer. Não é? Portanto, é naturalmente que devemos, da cabeça aos pés, como se costuma dizer, pelo menos esforçar-nos sempre em ter alternativas não cirúrgicas, ditas conservadoras. Não é? Claro. Ora, isso leva-me aqui a uma outra pergunta. Já percebemos aqui quem são as pessoas que podem ter mais risco de desenvolver esta fascite plantar, mas ela pode chegar a cada um de nós. E perguntava-lhe, portanto, também de alguma forma que comportamentos preventivos é que nós podemos todos ter, nomeadamente no aquecimento, nas práticas desportivas ou outras recomendações que nos possa deixar para cuidarmos também da saúde dos nossos pés como um todo e olhando para esta problemática em particular. Certo. Como disse bem, tudo que seja a preparação pré-treino e pós-treino é muito importante, seja para a faixa plantar, seja para o que é que for em termos da nossa estrutura. Outra coisa que eu tenho que referir, falei há um bocadinho, mas tenho que destacar novamente, é o tacão alto. Que agora está menos na moda, graças a Deus. Felizmente está menos na moda. E o calçado bicudo também à frente faz com que os dedos fiquem mais, digamos, afunilados, que depois também vai ter consequências para trás. Muito importante para muitas situações da saúde do pé, e aqui também reforçado, é nós andarmos descalços. Não só os meninos pequeninos, mas todos nós andamos descalços. Porquê? Porque nós estarmos calçados, independentemente do calçado ser mais ou menos rígido, há uns grupos musculares em baixo que não são exercitados, que não são treinados enquanto calçados. Descalços, nós vamos treinar esses grupos musculares, vamos potenciá-los, vamos exercitá-los. Naturalmente que o desejável é, a ser possível, o desejável é areia molhada, areia seca. Pronto, treinarmos na areia é fundamental. E porquê esta bipolaridade, areia molhada e areia seca? Exatamente porque a sua consistência é diferente? Exatamente. A consistência é diferente e faz potenciação, exercícios de maneira diferente àqueles grupos que nós temos debaixo, grupos musculares que temos debaixo do pé, que poucas vezes são exercitados. Bom, as boas caminhadas na praia são sempre interessantes para tudo, e para o nosso pé também. Exatamente. Muito bem, fica também essa recomendação. Nós voltamos daqui a pouco, os dois, para retirarmos as dúvidas dos nossos telespectadores. Francisco, em todo caso, queria desde já agradecer-lhe. Está a ser um gosto estar aqui consigo.